Olá, bem-vindos ao Evangelho no Lar do canal Alma Luz, evangelho que fazemos diariamente aqui no canal, convidando a todos vocês a participarem conosco. E até aqui gostaríamos de deixar uma informação que em breve iremos fazer um vídeo explicando mais ou menos como se dá ou dando algumas dicas de como fazer o seu próprio Evangelho no Lar, porque essa é uma questão que sempre nos confronta e a gente gostaria de contribuir para que cada um de vocês possa também, de forma individual, fazer esse evangelho em casa. Claro que se preferirem estar na nossa companhia, ficaremos muito gratos, mas do contrário, todos nós temos a possibilidade de fazê-lo e a gente pode compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo dos anos com vocês, para quem sabe ajudar aí a estabelecer essa regularidade que a gente precisa ter, né? Esse compromisso de horário, porque é muito importante não só para nós, né? Porque aí a gente se acostuma, cria rotina e tudo mais, é como um exercício físico, né? Se a gente não vai com uma certa regularidade, a gente paga aquela academia lá pro fantasma, né? Ninguém vai. Mas com o Evangelho no Lar é a mesma coisa. A gente tendo dia e horário fixo, a gente também se compromete, ou pelo menos a gente cria o hábito, né? A gente sabe que hoje à noite vai ter, e todos do nosso lar também se comprometem, e a gente então nós conseguimos nos unir, né? E é isso. Vamos dar continuidade ao nosso evangelho de hoje, seguindo no Evangelho de Mateus, né? Estamos seguindo os versículos de forma sequencial. E a gente está no capítulo 2, mas antes de iniciarmos, como vocês estão acostumados, né? Eu leio uma mensagem aqui de um livro de mensagens. Estamos lendo Vinha de Luz, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E vamos lá. A gente está na mensagem de número 9. Ela se chama A Luz Segue Sempre. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. É uma mensagem que está em Lucas, capítulo 24, versículo 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinam na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do íntimo e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. A gente vai respirando fundo, fechando os nossos olhos, buscando mentalizar o nosso Mestre Jesus, a quem buscamos em sentimentos e pensamentos, para dar o nosso agradecimento pela oportunidade que temos hoje de novamente nos reunirmos em seu nome, Mestre, e solicitarmos a sua presença em nosso meio, a sua instrução e a sua inspiração através dos seus prepostos, a espiritualidade amiga que aqui se encontra, nos amparando, protegendo esse ambiente e o ambiente dos nossos lares, onde nós estamos, para que esse momento seja
realmente dedicado ao estudo e à vibração mais alta que nós pudermos fazer dentro das nossas capacidades. Nós atualmente sabemos, Pai, que a gente vive num meio, às vezes, um pouco negacionista com relação às verdades espirituais. A gente nem sempre tem com quem conversar, nem sempre tem como trocar ideias e expandir também os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com relação a essas verdades espirituais que a gente tem acesso. Isso às vezes traz uma certa tristeza, um certo desapontamento. Nós gostaríamos que as coisas corressem céleres e que todos os nossos amigos e familiares crescem da mesma forma que a gente, para que nenhum fique para trás e todos sigam o caminho da luz. A verdade é bem outra. Essa mensagem mesmo nos mostra e nos faz ver também que a mensagem da ressurreição do Cristo, ela se mantém lá no mesmo lugar, como sempre esteve, já faz 2000 anos. E se nós somente agora estamos despertando para ela, muito provavelmente alguns amores nossos do passado também desejaram o nosso despertamento mais cedo e nós não demos ouvidos. E ainda que eles tivessem chegado e chacoalhado os nossos ombros, a gente não teria ouvido, porque cada um tem a sua hora. E a gente tem que ter um pouquinho de paciência, continuar vivendo as nossas vidas da melhor forma possível, dentro do exemplo evangélico, não para fazermos e darmos exemplos, mas para sermos pessoas melhores e isso ser o nosso exemplo de vida, né? E que a gente assim então consiga inspirar mais e mais pessoas para, quem sabe, buscar informações. Não precisam se converter de forma imediata, mas que busquem, que questionem, que sejam curiosos. É o nosso desejo para todos nós. Muito obrigada por estar aqui, por estarmos aqui. Nos proteja, nos guie e nos inspire essa noite, Mestre amado. Muito obrigada, que assim seja. Vamos lá então, né? Ao nosso evangelho. Nós estamos aqui abrindo o Evangelho de Mateus, capítulo 2, e a gente está hoje no 3º versículo, que diz o seguinte: E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Vou ler de novo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ao que está se referindo esse versículo? Nós estamos na parte onde Jesus já nasceu, e os reis magos estão vindo para visitá-lo. E o rei Herodes, essa passagem está se referindo ao fato dos reis magos estarem vindo do Oriente para adorar a Jesus, a adorar ao novo rei dos judeus. Então, ao ouvir isso, né, que havia nascido o rei dos judeus, ele se perturbou, porque afinal de contas, ele era o rei. E ele diz aqui que toda Jerusalém assim, né, está escrito aqui que toda Jerusalém com ele se perturbou. Existe uma informação que a gente vai adquirindo, né, conforme a gente vai se aprofundando no conhecimento mediúnico ou espiritual das passagens evangélicas, do momento da vinda de Jesus. Existe uma informação muito importante que explica muita coisa, inclusive a era medieval toda, que é a questão do preparo que foi feito para a vinda de Jesus. Não foi só um preparo organizacional para que tudo estivesse correto, não foi só um preparo para que as profecias fossem seguidas, conforme a gente já falou aqui em outras ocasiões, mas espíritos
das trevas sempre existiram na Terra, e é óbvio que naquela época não era diferente, até porque para haver uma necessidade de Jesus estar entre nós, é porque a situação aqui era muito feia, uma bota feia nisso. E tiveram que fazer uma limpa, fazer uma grande limpa. E rezam-se aí a lenda, os fatos, cada um vê como quiser, que esses espíritos mais trevosos foram todos reunidos e exilados de uma certa forma numa região do umbral, onde ficaram presos, da onde não poderiam sair por 1000 anos. Então, isso inclusive está no Apocalipse, essa informação, né, que eles seriam soltos só depois de 1000 anos. A era medieval com as cruzadas e tudo mais pode ser muito bem explicada também pela saída desses espíritos finalmente, né, da sua prisão. Mas para a vinda de Jesus foi muito bem preparado para que o espaço, o ambiente tivesse o mais salubre possível, né? Com as vibrações, com uma qualidade de vibração um pouco melhor para possibilitar a vinda daquele ser também, né? E possibilitar que a mensagem evangélica fosse trazida, porque a mensagem era o mais importante. A gente percebe hoje, pelo fato de 2000 anos depois, a gente ainda estar conversando sobre isso e crer de forma completa, cada vez mais, de que essa mensagem realmente é uma mensagem de salvação, talvez não com a mente que a gente tinha quando a gente começou a crer nessa mensagem. E eu digo isso em outras vidas até, porque provavelmente nós somos cristãos já talvez algumas vidas, e no início talvez a nossa forma de crer era uma forma mais limitada, muito provavelmente, mas atualmente a gente sabe que essa mensagem evangélica, ela é de uma luz muito profunda, e ela é tão maravilhosa porque ela está escrita aqui para todo mundo ver, e mesmo assim ela está de uma certa forma codificada, e ela se vai abrindo conforme a gente vai abrindo o nosso entendimento, conforme a gente vai aumentando a nossa capacidade de entender e de amar, mais informações a gente vai recolhendo aqui dos evangelhos. Isso é um negócio que explode a mente só de pensar nisso, né? O fato de Jesus realmente ter usado das parábolas, porque isso protegeu também a mensagem evangélica naqueles primeiros momentos, porque se tivesse tudo muito claro, tudo muito escancarado, o que era, para que era, como que era, provavelmente não teria chegado nem no primeiro século depois de Jesus, né? A luta contra seria infinitamente mais poderosa. Então ela ficou ali de certa forma velada, sendo traduzida só por aqui, né? No início não, no início no cristianismo primitivo, as pessoas copiavam, né? As pessoas tinham fragmentos do Evangelho de Mateus. No início mesmo, só existiu o Evangelho de Mateus. Então as pessoas tinham ali fragmentos do Evangelho de Mateus, e aí quem tinha copiava para o outro. Então todo mundo acabava tendo um ou dois ou alguns versículos consigo que em momentos, né, importantes liam aquilo, e aquilo dava aquela força, aquele amparo que as pessoas precisavam. Mas conforme o tempo foi passando, a gente sabe, né, com a Igreja Católica, por exemplo, que até Martinho Lutero, pelo menos, as missas eram em latim,
né? As Bíblias, né, também eram escritas em latim, ou seja, as pessoas não tinham acesso. O acesso que elas tinham era aquilo que o padre passava para elas, que a igreja permitia que chegasse a elas. Então, claro, se passava conforme, né, os interesses. E aí a mensagem, por conta disso, também acabou ficando protegida, até que a gente amadurecesse para recebê-la. Essa é a grande verdade, porque a gente ainda não estava em condições de recebê-la na sua totalidade. A gente ainda não está. A mensagem, eu tenho certeza absoluta que tem ainda muita coisa aqui que a gente ainda vai descobrindo com o tempo. Mas, enfim. E o rei Herodes, ele não era um rei voltado para as coisas espirituais. Ele também não era um rei muito religioso, né? Ele era, ele nem nascido judeu ele era, né? Então, apesar dele ser rei da Judéia, ele tinha as suas limitações no que diz respeito a vivenciar conforme o povo judeu. E ele tinha, claro, seus olhos voltados para o poderio de Roma e para o que Roma poderia fazer para ele, né, trazer de benefício para ele nessa encarnação mesmo. Então é claro que só de ouvir falar que um outro rei nasceu, isso para ele era imagina, vai tirar o meu lugar, vai puxar o meu tapete. Da onde que surgiu isso? De jeito nenhum, não vamos tolerar, né? Então, essa questão, e a gente sabe hoje, se a gente olha, né? Porque a gente tem a informação do que quer dizer esse rei dos judeus quando se refere a Jesus, que não tem nada, ele não seria em nenhum aspecto concorrente de Herodes. Em primeiro lugar, a gente sabe desse ponto, né? Então, assim, não teria por que Herodes ter nenhum medo, nenhum receio dele. Em segundo lugar, Herodes não ia viver para sempre, tanto que morreu um pouco depois do nascimento de Jesus. Ou seja, a gente se apega tanto às coisas daqui, mas Deus, né, as vontades de Deus, a nossa programação reencarnatória pode querer dizer uma outra coisa completamente. E aí, ó, amanhã a gente não tá mais aqui. E aí? Né? Então, às vezes a gente... Você vê, ele poderia ter tomado tantas outras decisões e tomou decisões tão erradas depois do nascimento de Jesus, quando ele ficou sabendo do nascimento de Jesus, coisas que ele poderia ter evitado para si, né? Assim, ele acumulou mais e mais karma, né? Mais e mais dívidas por conta das coisas que ele fez para se proteger, porque no final de tudo é medo, né? É claro, orgulho, mas o medo junto. E a gente pode trazer isso para nossa vida, sabe? Porque muitas vezes é isso, a gente fica com medo no trabalho, que alguém tá vindo e aquela pessoa é melhor do que eu e talvez ele vai, né, pegar o meu lugar, ou só esse pensamento, se a gente for levar em consideração realmente, né, o que ele quer dizer, cada um de nós tem um papel na vida. E às vezes o papel da outra pessoa realmente é estar naquele lugar que eu momentaneamente estou. E talvez eu não vá mais ficar naquele lugar porque eu vou para outro. Isso vai me movimentar para fazer uma outra coisa que lá na frente eu vou perceber que foi muito melhor para mim. E a gente fica naquele momento em que as coisas estão acontecendo, remoendo, com raiva, com ódio, com rancor, e aquilo vai comendo a gente por dentro. E o tempo passa e a gente percebe quão bobo a gente foi, né? Se a gente aprendesse a rezar o Pai Nosso realmente querendo dizer o que a gente está rezando, porque tem um momento que a gente fala, né? Que seja feita a sua vontade, não a minha. Se a gente soubesse fazer isso entregando ao Pai, realmente, para que eu gostaria que fosse assim, mas que seja feita a sua vontade, não a minha,
acho que a nossa vida seria bem mais tranquila, bem mais fácil, né? A vida de Herodes com certeza teria sido mais tranquila, pelo menos se não aqui, depois, porque eu fico imaginando como é que foi depois, né? Depois que eu digo, depois de desencarnar. Mas é isso, então. A gente termina hoje por aqui. Vamos fazer a fluidificação das nossas águas. Quem tiver água aí pode colocar para fluidificar, que a gente vai fazer uma intenção aqui por elas também, tá bom? Então, a gente fecha os nossos olhos novamente e agradece ao Mestre amado por mais essa lição, por mais esse estudo. Agradece aos nossos amigos na espiritualidade por ter nos amparado na interpretação, por mais uma vez que estão aqui conosco, nos brindando com a presença de vocês. Que Jesus os ampare, os proteja, que possamos sempre juntos aqui estar, fortalecendo essa egrégora de muita vibração, de amor e de paz para nós e para o nosso entorno. Que essa paz ela possa chegar a cada lar. Se ainda não tivermos força o suficiente para mandar para todo o planeta Terra, que a gente comece pequeno aqui no nosso entorno, que todos os nossos vizinhos, que todo o nosso bairro, toda a nossa cidade possa receber um pouquinho do influxo de luz e de paz e de amor que a gente recebe aqui nesse momento. Que essa água que nós colocamos à disposição possa igualmente receber da fonte divina os eflúvios salutares que cada um de nós necessita nesse momento. Que ela possa ser fluidificada com a luz, o amor, a paz que todos nós precisamos, que todos nós merecemos, e que através da ingestão dessa água a gente possa agradecer ao Pai pela bênção, pela graça de podermos pedir e receber através do que a gente recebe nas nossas águas e nas nossas vidas, e que a gente possa estar mais reequilibrado, mais em paz, mais capacitados para compartilhar as benesses que a gente recebe diariamente da vida. Muito obrigada, que assim seja. E era isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Até mais, tchau!